manda esse corte aí pra aquela pessoa que você ouviu falando. Pô, vou botar lá no Rio de Janeiro, não sei, aquela zona, blá. Já manda pra ele um esclarecimento limpo e mais claro que isso, só 2 dias, né? Um ponto muito importante, falando das definições, é essa diferenciação das licenças e das autorizações, né, que a gente teve, que foi uma vitória do mercado através do CEPEX, né, que fez toda essa intermediação com o legislativo, que é diferenciando aquilo que está em área pública da área privada, que a licença, tendo como licença, e como o ato licença, ele é um ato vinculado, então se você cumpre aqueles requisitos, você tem ali você tem realmente o direito de obter aquela licença, não é o que é diferente da autorização, que é discricionária, você tem oportunidade de conveniência. Então a licença foi atribuída às negociações privadas ali, né? Quando você tem 2 entes privados, que é o condomínio do edifício junto com a empresa de publicidade, vocês firmaram um contrato. Então, é um estabelecimento privado. Agora, quando você tem numa área pública, uma banca de jornal que está sob um regime de ter uma permissão, quando você tem uma concessão pública, aí você vai já ali para autorização, que você está na área pública, então eles têm um pouco mais de margem ali da discricionariedade, que é oportunidade e conveniência para decidir se vai, se autoriza ou se não autoriza, né? A autorização ela é mais precária e a licença ela é um pouco... ela é mais firme, né? Ela é mais sólida do que a autorização. Então, o operador de mídia no Rio de Janeiro, ele conviveu aí... Pô, eu tô nisso há bastante tempo, cara. Desde que eu entrei, a gente já convivia com algumas, dezenas de resoluções, alguns decretos e algumas leis que conviviam nem sempre harmoniosamente, né? Ora, o que negava na lei que foi promulgada posterior era o ente, por sua conveniência, recorria à lei anterior, né? E aí isso gerava uma confusão danada. E aí, a partir do momento em que você tem um documento legal hoje regulando isso e revogando tudo que ficou para trás, isso é um marco muito importante para o Rio de Janeiro, que eu acho que poderia servir de exemplo para as outras 5.499 cidades do país, né? Sim, exatamente. Até porque nós tivemos, como nós falamos no início, nós tivemos uma transição tecnológica muito grande. Então, quando a gente aplicava para os painéis digitais, por exemplo, uma lei que é de 92, que alterava uma lei de 85, e ela nem revogava a lei de 85 expressamente, na verdade ela revogava tacitamente alguns trechos da lei da 758 as disposições que conflitavam seriam revogadas, as que não conflitavam. Então você tinha uma lei de 85 essa não conflita. E a lei de 92. O que está na de 92, que não conflita com a de 85, elas passam a viver... É uma confusão, né? Porque então qual lei prevalece? Você não consegue visualizar, então você tem que ler as 2 leis. Então você nunca consegue ler uma lei isoladamente, né? Você tem que estar lendo e ver se conflita, porque a posterior ela vai prevalecer. Então, mas onde está o conflito? Então, quando você pega só a lei 1921 de 92, ela não está totalmente, a matéria não está toda consolidada nessa lei. Depois nós tivemos em 2008 a consolidação das posturas municipais, que ajudou um pouco na aplicação da matéria. Só que não é só... O regulamento 3 da consolidação das posturas municipais é sobre a publicidade. As posturas é sobre toda a matéria de posturas do Rio de Janeiro. Mas foi um instrumento aí importante de aplicação nesse período. Mas, mesmo assim, a tecnologia ela se desenvolveu muito mais rápido do que a legislação. Como é de praxe. Você tem os usos e costumes e depois você vai atualizando ali
a lei a partir de como a sociedade está se transformando ali. Então, só que foi um pouco tardio e a gente estava aplicando conceitos de 1992 para os painéis digitais, entendeu? Então, isso estava realmente gerando um problema e agora a lei foi discutida e se estabeleceu, né, socialmente, através do Poder Legislativo, do Executivo, essa lei que está em vigor hoje. Então, até para o anunciante que quer comprar hoje um ativo de uma determinada empresa, esse anunciante pode se sentir confortável de falar, pô, o cara ele tem um direito, se aquilo ali não há óbice frente ao regulamento de que aquela peça pode ser autorizada, ainda que ela não esteja, existe um direito estabelecido ali pela Lei 269, e isso trazer conforto para uma eventual compra de um anunciante. Que fala, pô, mas será que aquilo ali não pode ser revogado? Até para você fazer contratos de longo prazo, fazer algum investimento do LED, que tem um investimento muito maior. Exatamente. Então, a licença realmente ela trouxe essa segurança jurídica que é muito fundamental para você poder, para o empresário poder fazer investimento, tanto o exibidor fazer investimento no equipamento, como o anunciante associar a marca. E tem uma questão muito interessante, é que a lei, ela protege o anunciante. O anunciante tem que estar preocupado com os aspectos do anúncio que ele está fazendo. O local, o ponto específico, você imagina uma campanha nacional, ele ficar preocupado com cada um. Então, assim, se a empresa identificou ali qual é a empresa exibidora que está naquele local, ela protege o anunciante, porque ela considera como infrator, se for o caso, alguma eventual situação de algum momento que a licença não esteja em vigor, algum momento de transição, algum ajuste, o anunciante ele está protegido, entendeu? Então, quer dizer, a responsabilidade é do exibidor. Quer dizer, já manda esse corte aí aquela pessoa que você ouviu falando, mas e a insegurança, não sei o quê, botar lá no Rio de Janeiro, não sei, aquela zona, já manda para ele um esclarecimento limpo e, né, mais claro que isso, só 2 dias, né?